mais um episódio, mais uma edição do The Insight. Vocês conferiram aí o primeiro episódio. Não conferiu? Então vai lá no canal no YouTube ou lá no @TheInsight_, que tem tudo sobre o projeto dessa edição, que é, né, os 5 anos de The Insight. A gente está falando um pouco sobre passagens de memórias, de vida. E hoje, né, a gente vai um pouco além, a gente vai para o futuro. E eu não poderia deixar de falar de futuro e não falar dessa dupla, né? Desses professores maravilhosos, desses arquitetos, urbanistas, enfim, múltiplos, porque eu só trago pessoas que são múltiplas aqui para o The Insight. Maurício e Carlos Bonfim, Maurício Fezenburg e Carlos Bonfim. Eu fui aluno, tive o prazer e a honra de ser aluno deles. E eles fazem o maior sucesso com os estudantes que eles, né, lecionam de uma forma geral. Todo mundo aí pode comentar aí se não é verdade. E hoje eu trouxe eles para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto que é tão, diria assim, importante também. É um pouco, como é que eu posso dizer, bastante conteúdo, né, diria assim. Não vai dar tempo da gente poder falar sobre tudo aqui hoje. Mas, mais uma vez, obrigado por estarem aqui nesse momento tão especial para mim, obviamente, para o projeto The Insight. Maurício já fez parte, né, do The Insight. A gente, na época, fez na pandemia, a gente fez online, e as pessoas, inclusive, pediam. Bonfim entrou na época também, e as pessoas pediam para ter os dois juntos, e aqui a gente está concretizando isso nessa comemoração de 5 anos. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, venham conferir a exposição, né? São 4 artistas expondo suas artes, dentre eles design de interiores, futuros arquitetos, engenheiros, tatuadores, artesãos. Então é muito importante que você não só veja isso aqui, né, o audiovisual, mas que você venha aqui também na UFBA, na Faculdade de Arquitetura da UFBA, aqui na Federação, conferir essa exposição, porque é muito importante. E também, né, aguçar um pouco dos insights, porque a gente sabe que quando a gente vai para uma outra imersão, o insight vem muito mais rápido. E, para começar, né, vocês maravilhosos que eu já apresentei aqui, eu queria entender como é lecionar futuros, né, já que a gente está falando de futuro, futuros arquitetos e urbanistas. Como é isso? Olha eu aqui hoje, um arquiteto e cenógrafo. Conte aí, conte pra gente, quem é que vai começar? Quer começar, Maurício? Eu posso começar. Quero agradecer o convite, Rafael. E é muito legal estar aqui conversando com você. E isso tem muito a ver com sua pergunta, né? Porque eu tive a oportunidade, né, antes de ter sido seu professor. Sim. E lecionar para futuros arquitetos é sempre essa experiência incrível de reencontrar esses estudantes extremamente criativos e engajados, transformando a sociedade, né, uma vez que eles estão lá atuando no mercado nas mais diversas áreas. Então é sempre uma experiência única, é sempre um encontro especial quando isso ocorre também fora do ambiente da universidade. Então, muito feliz de estar aqui. Massa, vamos hoje conversar muito. Gente, Maurício, ele foi um dos incentivadores de trazer o projeto aqui para a UFBA, né? Agradecer mais uma vez a ele por isso, porque foi realmente... Está sendo muito importante o projeto estar ocupando esse espaço aqui, né? Já recebi vários feedbacks, não só da própria gestão da UFBA, né? Mas também dos próprios estudantes que não estão expondo, mas que, né, tiveram outras ideias de continuar esse processo. E Bonfas, conta aí pra gente como é. Primeiro, também agradecer enormemente o convite, dizer que é uma honra participar desse projeto. E é bacana porque quando a gente chega aqui, a primeira sensação que a gente tem é do insight, do que é possível compartilhar com as pessoas. E sobre o ensino de arquitetura e urbanismo, pensando no viés das cidades dos futuros, eu fico pensando que os estudantes sempre trazem a expectativa e também muito das suas vivências. E isso acaba sendo, digamos assim, a tônica da descoberta do aprendizado. É a conexão daquilo que eu trago como experiência com a perspectiva do que é possível ainda alcançar. Massa. Gente, eu queria falar também que esse espaço aqui foi criado exatamente para a gente estar batendo esse papo. E o nome desse espaço que a gente criou, eu e minha equipe toda que forma esse The Insight, é Hipocamp. Né? Quem não conferiu no primeiro episódio, a gente botou esse nome porque o hipocamp, na verdade o hipocampo, é a região do cérebro que aguça os sentidos, o insight, os sentimentos. Então por isso, com essa arte maravilhosa de Jana Dourado também, que ela fez ao vivo pra gente, né, no dia da gravação que a gente gravou com os artistas que estão expondo. E vocês falaram um pouco sobre isso, a importância, né, de vocês entenderem como esses alunos, né, seus, que agora são colegas também, amigos, nessa jornada. Mas eu queria entender de vocês como é que vocês
visualizam, né, vocês que ensinam há algum tempo, desse processo de mudança? A gente está passando por diversas mudanças, né, tecnológicas, enfim, de contexto geral. Como é que vocês avaliam esse processo, né, como é que eu posso dizer, de antigamente, do processo antes, para o processo de hoje, eu diria assim? Como é que você desenvolve? Porque, por exemplo, para mim mesmo, tinha algumas matérias na faculdade que era presencial. Eu soube que algumas matérias hoje em dia de arquitetura viraram online. Então, como é que vocês veem, né? Deu um exemplo aqui. Como é que vocês veem isso, né? Essa mudança que com o tempo está ocorrendo por conta da tecnologia, enfim? Foi claro, sim, Rafael. E esse é talvez o principal desafio, assim, no ensino da arquitetura. Porque a arquitetura, ela se traduz numa relação entre pessoas e espaço construído, pessoas e cidade. E como as pessoas se transformam o tempo inteiro, essa relação também muda o tempo inteiro e a gente acaba trabalhando com um objeto que é essencialmente fluido. Total. Então, no processo de ensinar arquitetura e também no processo de projeto, no processo de pensar as cidades, o principal desafio é entender que a mudança é a única constante. Então, no momento em que a gente faz projeções, planejamentos, aquilo é com base nos dados que nós temos no momento. Tudo absolutamente se transforma e a gente consegue perceber isso, né, quando a gente olha para trás e a gente observa o que eram as cidades há poucas décadas, há alguns séculos. E quando a gente faz uma projeção disso para frente, ela é sempre uma projeção incerta, né? A gente está sempre tentando acertar e é muito importante entender que esse conhecimento ele é dinâmico, precisa ser atualizado o tempo inteiro. Então, o arquiteto, o urbanista, ao sair e atuar lá no mercado, ele tem que levar em consideração que os conceitos que ele aprendeu na faculdade, eles estão constantemente se transformando e precisam ser constantemente assimilados de uma forma nova para que isso realmente resulte em projetos atuais, em projetos que façam sentido para aquele momento. E há um estudo também de vocês mesmo também, né? Não só dos estudantes buscarem cada vez mais, mas do próprio professor mesmo que está ali lecionando, que está ensinando, passar isso também da melhor forma. Até porque o professor ele já está no mercado de trabalho, então ele entende o que está acontecendo, né? Como é que está fluindo aquilo, de alguma forma. E bom, o que é que você tem para contribuir aí? Então, gente, antes dele falar, vocês não estão entendendo o prazer e a honra de ter esse cara aqui, sério. Você não tá entendendo, não. Eu trazer Bonfim, Maurício, venci na vida. Venci na vida. A gente que venceu, tá aqui. Então, tem uma coisa bacana que é o advento da transformação digital, que é algo que tem sido muito discutido hoje do ponto de vista social e também tecnológico, que acaba reverberando nos conceitos aí relacionados à cidade dos futuros. E é bacana porque o conceito de transformação digital ele está muito atrelado a processos, sistemas e pessoas. E tudo isso se conecta muito fortemente, mas eu percebo que existe um engajamento muito forte para enxergar a transformação digital como algo disruptivo que interfere diretamente na vida das pessoas. E o bacana também de você fazer uma associação de que, na verdade, a coisa mais importante dentro da transformação digital não é o termo digital, mas sim o termo transformação. O quanto, de fato, nós estamos disponíveis para encarar as transformações que estão acontecendo na sociedade. E isso, obviamente, a gente percebe claramente com o advento da internet, com os aspectos relacionados à mobilidade urbana, à segurança. Então, é uma conexão, uma teia infinita de possibilidades e isso, obviamente, se torna um desafio para o ensino, porque você vai ter estudantes com experiências e vivências de cidade muito diferentes e, óbvio, que aquele que propõe, às vezes, precisa beber de fontes que ele não consome, de experiências que ele também não tem, para conseguir propor algo de fato que seja genuíno e coletivo. A cidade tem muito isso, né, do pensamento do coletivo. Perfeito. E já emendando essa sua resposta com a outra pergunta, o que é que você espera e o que é que você acha que realmente do que é se falado da cidade do futuro vai ser exatamente, está muito mais próximo do que a gente imagina. A gente sabe que com a tecnologia as coisas estão indo muito mais rápido, né, do que a gente espera. Mas assim, no seu conceito, né, de arquiteto, urbanista, engenheiro também, né, engenheiro civil. Como é que você vê isso, né, que vai pulsar muito assim para as cidades futuras, né?
gente Tem como uma cidade? agenda que eu acho que é a agenda assim, a gente vem falando muito sobre sustentabilidade, mas eu acho que de fato agora a gente vem percebendo os impactos da nossa relação com o meio ambiente e como isso pode reverberar na qualidade de vida das cidades. Esse aumento do efeito estufa, esse aquecimento global, isso tudo é consequência das nossas decisões equivocadas sobre como lidar com os recursos, sobre como lidar com o meio ambiente. Então eu percebo que existem hoje iniciativas para que a gente de fato fique atento para que o futuro não seja tão doloroso quanto ele hoje aparenta. Então, eu sinto que a gente está num momento assim difícil de fazer uma previsão, porque o quanto nós iremos de fato nos comprometer com essa agenda relacionada ao meio ambiente e o quanto isso irá surtir efeito para esse futuro tão próximo, que a gente já está vivendo as consequências. Total. E antes de Maurício também falar sobre as considerações dele, né? Eu estava lendo numa matéria falando que a cidade do futuro também vai ter muito a ver, vai ter meio que não chega a ser um retrocesso por conta da tecnologia, mas eles falam muito, os pesquisadores, eles falam muito que vai se transformar na cidade antigamente. Vai ter mais pessoas, vai ter muito mais pessoas, né, muito mais transeuntes do que carros, né? A gente vai começar a repensar sobre essa questão do carro também. E já que a gente está falando um pouco sobre futuro, né, eu falei um pouco sobre retrocesso, de que as cidades talvez elas voltem um pouco do que era antigamente, eu fui visitar o bairro mais antigo de Salvador. Você sabe qual é? Então confere aí. Hoje a live de campo está direto do bairro mais antigo de Salvador, o Pelourinho. Esse bairro histórico, cultural, que carrega tantas histórias, e eu vou conversar e entrevistar uma pessoa maravilhosa, que é quase um patrimônio aqui da nossa cidade. Vem comigo. Tô aqui, gente, com essa maravilhosa, né? É um prazer conhecer, não, só conhecia pela televisão. E aí, ela é uma personalidade, que foi o que eu tava falando pra ela, ela é uma personalidade histórica, né? Um patrimônio tombado, praticamente, aqui do Pelourinho. E eu queria saber, Negra Joe, o que é que você vê de modernidade no bairro mais antigo da nossa Salvador? O que é que você sente, assim, de modernidade? Que é positivo? Tem um lado negativo também? O que é que você observa dessa construção, né? Dessa mudança mesmo? Porque a gente sabe que o tempo vai mudando e as coisas vão mudando, e você está aqui enraizada mesmo no Pelourinho. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa construção de modernidade. Olha, acho que o nosso lado da vida tem um lado negativo e o positivo sempre, né? E o Pelourinho, para mim, é o positivo, né? O Pelourinho é um grande palco, né? Onde tem várias vivências, várias histórias. Eu acho que o Pelourinho todo dia ele acorda diferente. O Pelourinho ele acorda com pessoas maravilhosas, querendo buscar, querendo trazer, querendo construir. Eu acho que isso aqui, esse arquitetônico aqui, não existe em canto nenhum do mundo. E aqui é o positivo, né? Eu acho que aqui nós temos a modernidade todo santo dia, porque circula várias pessoas, circula vários pensamentos, né? Várias energias. Perfeito. Então isso aqui é único. Perfeito. E o que é que você espera aqui, né, do Pelourinho, você como uma cidadã, né, uma transeunte desse espaço, o que é que você espera de melhor para esse contexto, né, que é tão cultural, tão forte da nossa cidade e que leva a nossa cidade para o mundo, né, de alguma forma? Olha, espero que os grandes, né, vejam que a nossa cultura é nosso alimento, a cultura é nosso sangue, né, a cultura do Pelourinho é uma cultura viva, né? Aqui tem ancestrais que partiram, mas eles estão aqui dando força a gente. Eu espero que essas pessoas que têm um poder na mão vejam o Pelourinho como um grande palco, né? Como vocês estão aqui, você disse a mim que é arquiteto, você vai ter que dar um jeito na minha casa, como eu quero. Certo? Que eu quero fazer uma mudança e o cara já achei, gente. Nem corri muito, ó. Tá vendo? Já se encontramos aqui já. Mas a gente não se encontra nunca. Verdade. A gente se reencontra. Eu tenho plena certeza que a gente já tivemos outros momentos juntos, em outras vidas juntos. Total. É isso? Obrigado, axé pra nós. E é isso, gente. Eu fico aqui com essa maravilhosa. Não tem nem mais o que falar, ela já falou tudo. Falamos da gente. Olha quem ele tá aqui, ó. Beijo. Olodum. Vamos.
viram aí que a modernidade não só está nos contextos urbanos, nas estruturas, mas sim como a gente expressa isso, como a gente troca isso da melhor forma e aprendendo um com o outro. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, siga aqui o canal e segue lá também o @DeuInsight, que tem várias coisas e várias mensagens e várias ideias. E é isso. Até mais. Oi, meu nome é Enia, sou aqui estudante de arquitetura da UFBA e o Imaginário Pelô eu fiz quando eu tive esse primeiro contato com o patrimônio histórico de Salvador, quando eu saía para desenhar na rua os pontos turísticos de Salvador. E aí foi muito interessante ter esse primeiro contato, porque eu vim de Xique-Xique e aí essas casas mais antigas e simples me lembravam muito as casas de onde eu vim, que é muito diferente do restante da cidade de Salvador, que é cheia de prédio e viadutos e tudo mais. Recentemente, o arquiteto Fernando Peixoto falou um pouco sobre isso, né? A quantidade de viadutos que tem aqui em Salvador. E como não resolve o problema do trânsito, isso só torna a cidade mais hostil para os pedestres e as pessoas não conseguem se encontrar nas ruas, nos espaços. E aí foi nesse sentido que eu desenhei essa obra, mais como uma admiração pelo patrimônio histórico. Mas ultimamente eu também venho pensando muito sobre por que o protagonismo do restauro e da preservação do patrimônio está muito focada no patrimônio colonial. E aí eu acho que a discussão deveria ser mais para o lado da preservação do patrimônio imaterial de Salvador, como o Parque Bartolomeu, por exemplo, que tem muitas memórias, assim como o Centro Histórico também. Então, é essa a reflexão que eu queria trazer, era mais sobre pensar sobre o nosso patrimônio e trazer uma vivência melhor para a cidade, mais coletiva. Mandar um beijo pra Negra Jo, que me recebeu assim, ó, de braços abertos. Nem precisou de tanto. Ela já me recebeu. Um beijão. Sucesso aí na sua caminhada, na jornada. Que você continue fazendo esse pelourinho pulsar cada vez mais e que as pessoas possam ter o mesmo olhar que você tem, não só pelo pelourinho, mas por toda a nossa Salvador, a nossa Bahia. Então, Mauri, conta aí pra gente também desse processo, né? Como o Bonfim estava trazendo. Como é que você vê, assim, do que vai vir como cidade de futuro para agora, assim, de imediato? Que a gente sabe que são processos, né? Bonfim falou também. A gente sabe que é um processo que a gente não tem como prever. Mas como é que você, né, ensinando, buscando cada vez mais, você também como urbanista, conta aí pra gente como você visualiza isso, na sua concepção. Eu vejo que o futuro, ele tá chegando, né? E ele já dá sinais. A gente já consegue perceber algumas transformações que são, na verdade, um início de um grande processo que vai derivar numa cidade talvez bem diferente da cidade que a gente tem hoje. Quando a gente fala da questão ambiental e do alto desempenho das edificações, a gente já consegue perceber nas últimas décadas uma transformação muito radical nos nossos sistemas de geração de energia, por exemplo, né? Então, basicamente, se a gente fizer um recorte há algum tempo atrás, a gente vê que toda a energia era produzida em grandes unidades centralizadas, sim, com sistemas de distribuição. A gente consegue ver uma crescente na utilização de sistemas de geração de energia incorporados às edificações e cada vez mais incorporados à arquitetura. Então, muito provavelmente, num espaço de tempo relativamente curto, a gente vai ver isso se fundindo com os elementos arquitetônicos. A gente já tem hoje no mercado brasileiro disponível telha fotovoltaica. Quer dizer, ela é um painel, ela é uma usina de geração e ao mesmo tempo um elemento arquitetônico tradicional. Então a gente consegue perceber esse processo. A gente também consegue perceber que os grandes centros, né, por uma questão de mobilidade, por uma questão prática, eles têm gerado concentrações que derivam em edificações verticais. Os microapartamentos, olha como isso tudo já chegou. A gente tem espaços cada vez menores, otimizados. Claro que isso tem críticas do ponto de vista da qualidade de vida, etc., mas ao mesmo tempo tem toda uma questão também de ambiental, de preservação, porque quando você tem uma construção menor que serve as pessoas, você tem menos matéria para que você tenha aquela mesma utilidade. É o princípio da desmaterialização.
é semelhante à música, né? Que tinha o LP, o CD, hoje ela é na nuvem, não existe a matéria, cadeia de distribuição material. Com as edificações é a mesma coisa, a gente vai ocupar espaços menores, cada vez, né, mais verticais. Possivelmente o planejamento da cidade do futuro não ocorrerá em 2 dimensões, e sim em várias dimensões, com vias de drone, com vias de veículos mesmo para transporte. A gente já viu a mobilidade se transformar, os aplicativos eles diminuíram muito dessa pressão no trânsito, logo serão os carros autônomos, logo a gente não vai ter mais carro porque não precisa, você vai chamar e vai parar na sua porta, né, uma inteligência artificial dirigindo um Uber e você vai para o lugar que você quer. Então essas transformações, elas não são tão rápidas e disruptivas como a gente espera, elas dão sinais. E lentamente a gente vê que a cidade vai se transformar a longo prazo de uma maneira radical, mas gradativamente, sabe? A gente já consegue enxergar isso, eu já consigo ver. Engraçado que nessa mesma matéria que eu estava lendo sobre isso, né, sobre a questão, ele não fala sobre retrocesso, mas ele quis deixar entendido que as cidades vão virar o que era antigamente, né, nesse processo do que mesmo você falou, das pessoas talvez não ter mais carro, de começar a se locomover, porque ele traz também essa questão do que você trouxe, do próprio prédio, por exemplo, ser o lugar de trabalho dele, uma parte, de ser a morada dele, mas ali já tem um mercado, que é o que a gente costuma ver nos condomínios hoje, né? Tem alguns condomínios que já tem tudo isso dentro de um espaço que você não precisa se locomover tanto. Então eu acho que também tem essa questão. Eu queria saber de vocês sobre a questão da inteligência artificial. A gente tá vendo aí, né, várias coisas. Teve uma vez que me mandaram, não sei quem, não lembro quem foi agora que me mandou, mas falou assim, Rafa, não preciso nem mais de arquiteto. Aí me mandou uma foto do como era o ambiente e mandou um ambiente do estilo dele. Ela pegou e botou no aplicativo, ou era, não sei se era aplicativo ou se era site. Por exemplo, ela botou, industrial, que era esse ambiente. Aí botou a foto e aí botou o estilo que ela gostava, industrial. Muda a imagem toda, tipo, parece os 3D que a gente faz, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, eu trouxe um exemplo, mas eu queria que vocês falassem sobre isso, dessa importância, mas ao mesmo tempo das pessoas leigas entenderem que não ainda ocupa o profissional, né? Carne e osso, diria assim. Não, a gente está começando a lidar com isso de uma forma mais, diria que prática. E aí é óbvio que nessa expectativa de você começar a utilizar muito mais esses recursos, a gente vai se deparar ainda com uma série de fatores que inclusive podem tornar alguns aspectos regulamentares. Então muitos têm discutido, por exemplo, sobre qual é o limite de utilização, até onde você identifica que aquilo de fato foi produzido por inteligência artificial. E no caso de imagens, por exemplo, normalmente as imagens elas são reproduções de imagens existentes. Até onde aquela imagem ali não é um insight de alguém que já produziu uma imagem original. Então, assim, a gente tem percebido situações aí, tipo, por exemplo, um livro que ganhou um concurso, mas a capa tinha sido produzida por inteligência artificial, e aí ele perde a colocação de primeiro lugar. Então, a gente se depara com essas situações, e eu acredito que a gente está caminhando para uma discussão mais amadurecida para utilizar esses recursos, e que eles podem, de fato, contribuir bastante. Eu não enxergaria como um problema, eu penso que a gente precisa encontrar os caminhos para regulamentar e utilizar de forma saudável. Eu também tenho uma previsão não apocalíptica a respeito da inteligência artificial, né? Porque há efetivamente um temor, né, quanto à substituição e tal, da atividade do arquiteto. Na verdade, o processo vai acontecer de uma outra forma e isso vai favorecer muito a nossa atividade. Então hoje, se alguém bate lá no seu escritório e tipo, eu preciso projetar aqui um grande edifício, um hotel, você tem que montar uma equipe enorme de pessoas, montar uma grande infraestrutura, ter uma sede. Isso faz com que a gente tenha uma competição menor para grandes projetos. No cenário da inteligência artificial, onde você tem disponível, né, na palma da mão, uma série de atores de desenvolvimento que são virtuais, que são agentes de AI, você talvez consiga desenvolver esse mesmo projeto no futuro com muito menos gente. Sim. E aí o que é que vai diferenciar o projeto que você vai oferecer do projeto que Bonfim vai oferecer, do projeto que eu vou oferecer? O que vai diferenciar é o caráter humano que o gestor desse projeto vai dar a essa atividade. Então é isso que vai fazer toda a diferença. Então veja, aspectos que hoje ficam até em segundo plano, como por exemplo a estética, que é o fundamento da experiência humana, talvez seja um grande diferencial da atividade do arquiteto no futuro, porque ele será o curador e o diretor de todo esse processo de construção dessa experiência, e apenas a parte cognitiva mais mecânica é que efetivamente vai ser desenvolvida pela AI.
Então talvez isso nos conduza a um cenário de uma sofisticação muito maior na produção da arquitetura e na produção do urbanismo. Perfeito, eu acho que é exatamente isso. E quando a gente fala de futuro, a gente vai muito para essa coisa da tecnologia, né? Do que vai vir de novo, mas o futuro também é a gente se conscientizar de que tudo é parte da gente, né? Tudo vem da gente, de que forma a gente conduz isso com o nosso propósito, com a nossa troca, né? Como a gente está tendo aqui de insights. E aí, para encerrar nosso bate-papo, eu queria entender de vocês o que é que vocês esperam do futuro. Inclusive, essa pergunta eu fiz em um dos episódios da 4ª edição que a gente gravou no Teatro Gregório de Matos. Todos os vídeos, né, todos os episódios, tá lindíssimo também o que a gente gravou. Tem artistas, tem arquitetos fazendo performance de drag queen, tem arquitetos cantando, tá muito legal, vão lá conferir também. E aí, pra gente encerrar isso aqui, eu queria saber de vocês o que é que vocês esperam do futuro também, né? O que é que vocês, como cidadão, como profissional, como arquitetos, engenheiros, urbanistas, artistas também, que a gente tem um pouquinho de arte. Conta aí pra gente. Bom, eu acredito, né, eu espero do futuro que todo esse desenvolvimento tecnológico e todo esse ambiente de debate cultural, de comportamento, nos conduza a um cenário mais humano. Essa é a minha grande expectativa do futuro, que toda a tecnologia nos libere de determinados encargos para que efetivamente, né, os humanos sejam aquilo que foram projetados para ser, né, humanos. Então, eu acho que esse é o grande tom do futuro, do trabalho do futuro e a grande expectativa que a gente tem do trabalho em todas as áreas do conhecimento, nos potencializar dentro do caráter da experiência humana. Exatamente. Não ser mais um, né? E ser um. A gente tem que... Eu acredito muito nessa... eu até falo isso, né? Eu criei o banco do Insight, inclusive vão lá na exposição ver isso, e eu trago muito isso da coisa do banco, que ele é um banco com vários recortes, inclusive eu estou sentado em um, ele é um banco com vários recortes, mas quando a gente junta, ele forma um bancão só. E aí eu trago nesse texto exatamente isso, né? Que a gente se una, mas também que a gente faça a nossa parte, que a gente seja um. Não seja apenas mais um, mas sim um só, né? De alguma forma. Eu penso que para o futuro, numa expectativa de curto prazo, que a gente precisa evoluir muito na nossa relação com o meio ambiente. E eu acredito que a expectativa de que a gente possa conviver e utilizar ainda mais da tecnologia, e tendo isso, obviamente, encabeçado por pessoas, só vai acontecer de forma saudável se a gente cuidar mais do nosso meio ambiente. Isso precisa acontecer assim como uma prioridade. Perfeito. E é de onde veio tudo, né? Diria assim. Gente, obrigado, vocês dois, obrigado mesmo. Gente, é sério, pra mim é uma honra ter eles dois aqui, da gente bater. Foram meus professores, né? Fico até um pouco emocionado de falar aqui, não sei o que, né? Enfim, mas obrigado mais uma vez, né? Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem o projeto, né? Acompanhem os episódios. A gente vai gravar mais 2 ainda, vai rolar mais 2 episódios. E é isso, eu fico por aqui e deu insight. Tchau.